Graça e paz, meus irmãos, por mais um vídeo. Deus abençoe. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Irmãos, no vídeo de hoje, nós iremos falar sobre Romanos, capítulo 8 e o verso 28. Amém? Que diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos, capítulo 8, verso 28. Todas as circunstâncias, mesmo as mais difíceis e os maiores sofrimentos na vida de quem ama a Deus, irão colaborar para o seu bem. Lemos em Romanos 8, 28, essa afirmação que integra a maioria dos cristãos. Explicação de Romanos 8, 28. Sabemos. Os que creem em Deus sabem que Ele está no controle e que age em seu favor, mesmo que as circunstâncias aparentemente digam ao contrário. Que todas as coisas cooperam. Deus atua sobre tudo e todos, até mesmo nas aflições que enfrentamos. Ele move sobre todas as coisas, pois tem soberania e poder sobre todos os acontecimentos e todas as pessoas. Para o bem. Deus não deseja o mal para ninguém, pelo contrário, mas do que nós mesmos, Ele quer efetivamente o que é melhor para cada um de seus filhos. O bem maior é sermos mais semelhantes a Cristo. Amém? Lá que de Romanos 8, 29. Daqueles que amam a Deus. Amar a Deus é diferente de simplesmente simpatizar-se por Ele ou pela sua pela sua causa. O amor a Deus envolve admiração, autoentrega, obediência, afinidade e renúncia. Amém? Daqueles que são chamados. Nós vamos estudar de versículo em versículo. Amém? Estes que amam a Deus sobre todas as coisas foram chamados por Ele. Não são melhores ou mais especiais do que outros. Apenas recebem um convite para a graça. São capazes de amar somente porque foram amados primeiramente por Deus. Amam por causa do amor de Deus, revelado em Cristo Jesus. O próximo aqui, irmãos, segundo o seu propósito. Amar a Deus e foram convidados, amam a Deus e foram convidados para um propósito excelente. Os que amam ao Senhor fazem parte do plano soberano de Deus. Todas as coisas são controladas por Deus para o cumprimento do seu propósito maior. Precisamos entender que a vontade de Deus não é simplesmente nos livrar do sofrimento, mas livrar-nos do que nos causa o sofrimento. Ele quer nos livrar da escravidão, do pecado e das suas consequências eternas. Aí o próximo, irmão, todas as coisas excluiria também as coisas ruins? Todas as coisas incluiria também as coisas ruins? Vamos lá. Sim, mesmo parecendo estranho, tudo que acontece ao decorrer da nossa existência, quer seja bom ou ruim, irá cooperar para o nosso bem, se é que amamos ao Senhor. Você consegue pensar em todos os seus percursos? Desde o país onde nasceu, a família que pertence, os amigos que faz, as pessoas
com que convive, as escolas onde estudou e tudo o que aprendeu, as habilidades, os dons, as limitações, tudo aquilo que você consegue fazer, os seus esforços, conquistas, alegria, tristeza, enfim, tudo isso irá colaborar para o seu bem, se você ama a Deus e foi chamado segundo o seu propósito. Tendo isso em mente, vamos tentar responder às seguintes questões utilizando o contexto descrito no capítulo 8 de Romanos. Coisas ruins não deveriam acontecer somente com as pessoas más. Perante Deus somos todos pecadores e indignos. Por mais que a maioria de nós considera que um assassino ou outro criminoso cruel seja pior que nós, a Bíblia nos mostra que todos somos imperfeitos e injustos, igualmente merecedores do castigo e da condenação. Romanos 3 diz, pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3:23. Por causa do pecado, toda a humanidade está sujeita às consequências do mal que todos cometem. Assim, pessoas más e as que se acham boas vão sofrer as consequências do pecado. Romanos 6:23. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então não há saída? Estamos condenados? Para todo pecado há consequência. E em justa medida, cada um irá colher o que plantou. Apesar disso, Deus é misericordioso e com sua graça comum estendida sobre toda a humanidade, convida a todos os homens para a salvação. Tito 2:11. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Quem aceita se arrepender dos seus pecados, passa a receber graciosamente pelos méritos de Jesus a maior de todas as bênçãos, salvação eterna e perdão, juntamente com outras dádivas de Cristo. Muitas bênçãos continuam a ser dadas diariamente a todas as pessoas. Mateus 5:45. Amém? Até que tenham a oportunidade de reconhecer o amor de Deus através de Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Que os irmãos possam ficar com esse estudo de Romanos, capítulo 8, verso 28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus, todas as coisas cooperam, amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos, que Deus possa abençoar a sua família, sua casa, o seu lar. E vamos amar a Deus acima de todas as coisas, amém? Amar a Deus, porque as coisas cooperam para aqueles que amam a Deus. Então, se você ama a Deus e recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador, então todas as coisas, seja o mal, seja o bem, vai cooperar para o bem, para o nosso bem. Ah, mas é coisa ruim, Deus permite. Tudo coopera para o bem, irmãos. Tudo coopera para o bem. Porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão pregando o evangelho só mel. E isso não é o evangelho de Jesus. Isso não é o que a Bíblia Sagrada nos diz. Não que a vida de um crente é só luta, bem, só provação. Não, tem provação, tem bênção. Mas sempre que tiver provação, Deus vai estar com você. Entendeu? Você não está isento, eu não estou isento de lutas, de provações, de aflições. Então todas as coisas cooperam para o bem. Se nós amamos a Deus, todas as coisas cooperam, amém? Então, irmãos, esse evangelho de hoje, do século 21, é o evangelho de flor. Muitos estão pregando esse evangelho de flor. Com todo respeito aos meus amigos pastores e companheiros pastores, irmãos,
Prega o evangelho verdadeiro de Jesus. Prega aquele evangelho que Jesus ensinou, que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Esse aqui, no qual eu trouxe de Paulo dizendo que todas as coisas cooperam para o bem, irmãos. Aí esses pastores, esses pregadores aí enganando o povo, aí muitas pessoas se frustram com Deus, né? Se frustram, aí sai do evangelho, sai da igreja, aí se revolta contra Deus, mas a culpa não é de Deus. Muitas das vezes a culpa é minha e sua, né? A culpa é nossa. Eu vou dizer aqui novamente, nós temos que ser igual os irmãos bereanos, que quando Paulo pregava, eles ficavam examinando as escrituras, eles ficavam olhando para ver o que Paulo estava falando, se estava nas escrituras. Então, irmão, seja um bereano. Examina as escrituras. Quando um pregador estiver pregando, ou um pastor estiver pregando, irmão, examina as escrituras, amém? Que Deus possa abençoar a vida de todos. Fica com mais esse vídeo, que esse vídeo venha a tocar no seu coração e que Deus possa abençoar a sua vida cada vez mais, amém? Eu já deixo a minha paz, que o Senhor possa abençoar a sua vida. Fique com Deus, amém?